minha gente, muito boa noite para todo mundo. Estamos aqui em mais uma noite para juntos batermos um papo no Podmídia, não é isso mesmo? É isso aí, Léo. Mais uma vez aqui juntos. E hoje o convidado da noite é o capitão Wagner Rocha, ele que está à frente da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar aqui em Livramento, que abrange também outras cidades, né, capitão? Ótima noite para o senhor. Obrigado pelo carinho, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. A gente vai bater esse papo legal. Boa noite, capitão. Boa noite, meus amigos. Agradeço o convite. Desde já a gente tinha tentado marcar algumas vezes, né? Pois a gente encontrou um pouco. Para fazer essa troca de boas energias, né? Tava na correria das eleições, mas finalizado o processo, estamos aqui à disposição. Agradecer a vocês o convite, né? E mandar um abraço aí para toda a audiência do programa, que a gente sabe que está estourado. A gente está à frente da 46ª CPM, que abrange Livramento e mais 8 municípios, né? São 9 municípios no total. A gente cuida do policiamento tanto de Livramento, bem como Rio de Contas e Jussiape, Dom Basílio, que está aqui pertinho, e aquela região ali sentido Paramirim. Então a gente pega Paramirim, Érico Cardoso, Caturama, Botuporã, e vamos até Rio do Pires, já próximo ali de Macaúbas. Fazendo a segurança aí, né? Bastante trabalho, hein? Muita coisa, muita demanda. É isso aí. Capitão, a gente sabe que a palavra capitão não nasce da noite pro dia, né? Tem toda uma estrada percorrida, tem todo um caminho. E aí, quantos anos o senhor tem de polícia, tem de profissão e demorou para chegar hoje, necessariamente? Quantos anos o senhor tem? Chegou até aqui na sua profissão? Bora lá. Eu tenho 21 anos de polícia. Uma vida, né? 21 anos de polícia e tenho já 11 anos de capitão. E assim, na verdade eu ingressei na polícia em 2001, né? Na Academia de Polícia Militar, formei em 2004, né? Como primeiro tenente. Depois, em 2011, novembro de 2011, mais ou menos, fui promovido a capitão. E na minha trajetória passei por várias unidades, né? Passei pelo Batalhão de Conquista, antigamente era o 9º Batalhão, agora é o 9º BEIC, Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação. Passei também por Colégio da Polícia Militar, trabalhei vários anos lá, trabalhei 6 anos no Colégio da Polícia Militar. Depois recebi o convite para ser subcomandante de Brumado. E passei a acompanhar, na época, o Major Berlink, que hoje é o Tenente Coronel Berlink, e fui subcomandante dele durante 9 anos. Aí surgiu um grande aprendizado. É um cara que é referência para mim na Polícia Militar da Bahia, e hoje no exercício de comando, tanto eu como Arão, que hoje, o Capitão Arão, que é meu subcomandante, a gente se depara muito com situações que a gente relembra dele o tempo todo, né? Então foi uma grande referência. Aí passei pelo subcomando de Brumado 3 anos e meio. Recebi o convite para ser subcomandante da 78, uma companhia de conquista, mais 3 anos e meio. Assumi a coordenação do SICOM, que é o que cuida de integração de redes e sistemas e a parte de vídeo monitoramento. E depois do SICOM recebi a proposta para ser comandante aqui da 46ª. Só para a gente entender essa cadeia hierárquica, se assim eu posso chamar. No Sim. caso, começa soldado e como é que essa Bora lá. É uma pergunta interessante porque muita gente tem essa dúvida. Você tem 2 formas de ingressar na Polícia Militar. Ou como soldado, que é a carreira de praça. Então você faz um concurso de soldado e você passa por soldado, depois é promovido a cabo, sargento e subtenente. Alguns praças, eles podem fazer um curso de formação administrativa de oficiais, o CFOA, certo? E chegar até a carreira de tenente-coronel. Então, ele sai de subtenente, entra na academia promovido a aspirante, passa a tenente, capitão, major, podendo chegar até tenente-coronel. Essa é a carreira dos praças. Uma outra forma, digamos assim, de você encurtar o caminho, né? É uma maneira de ingresso mais difícil, mas é o que eu fiz, é você ingressar na Polícia Militar através do CFO, Curso de Formação de Oficiais, que é o quê? Na verdade, é um concurso também, sendo que ele tem mais matérias do que o concurso de soldado, e, na verdade, ele é um nível superior. Então, você ingressa, você faz um bacharelado em segurança pública, ele tem duração de 3 anos, e depois de 3 anos você é promovido a aspirante oficial. Depois de 1 ano você chega ao posto de tenente,
E aí veio tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. E esse sempre foi o sonho do senhor, entrar mesmo para a polícia? Sempre foi meu sonho, porque eu fui aquele pirraia que estudava em colégio militar. Então, desde a quinta série, na verdade, eu fiz o concurso do colégio militar, né? Fiz uma prova na época. O resultado naquela época não tinha internet, saía no jornal à tarde. Ih, rapaz, tinha que esperar o tempo do jornal, né? E demorava para sair esse Há resultado. 21 anos atrás, né? A internet isso aí, mais isso aí a gente está falando de 1993. Eu tinha um ano de vida. Aí, ó, você tinha um ano de vida, eu já estava fazendo concurso para ingressar no colégio militar, na quinta série. Na antiga quinta série, atualmente o atual sexto ano, né? E aí ingressei no sexto ano, em 1993, formei em 99, né? E aí quando eu terminei o terceiro... Então assim, por que ser policial? Porque como eu já estava no colégio militar, né? E eu estava lá e tinha todo aquele processo de disciplina, de hierarquia, de ver os policiais em forma. Então já era uma coisa assim que eu idealizava. O que eu queria, na verdade, era ser oficial da Polícia Militar. E a polícia enche muito os olhos dos jovens, né? Eu lembro que quando eu era moleque também... Eu tinha esse desejo também, quando eu crescer eu quero ser policial. Eu acho que existe isso com muita garotada ainda, né? De querer ser polícia quando crescer. Eu acredito que isso já faz parte da identidade, como é que a gente pode dizer? Da identidade do jovem. Quando você começa a brincar de polícia e ladrão, ali você já tem você já se identifica, uma base, né, do que vai acontecer, né? Você verdade. Já se identifica. Assim, algumas pessoas descobrem a polícia já à tarde. Algumas pessoas, assim, depois de 20 e poucos anos, sim, que escutam alguém falar, eu passei no concurso da Polícia Militar, tô bem, tô ganhando legal, e o cara tem interesse de ir pro concurso. O meu não, o meu já era aquela coisa desde pirraia. Tanto é que quando terminou o terceiro... Aí concluí em 99, quando eu concluí o Colégio da Polícia Militar, aí eu já fiz o concurso pro CFO e já entrei. Então, eu ingressei no curso de formação de oficiais, na verdade, com 18 anos, né? Então, com 21 anos, eu era primeiro tenente da Polícia Militar. Então assim, foi bem... Já pulou várias etapas ainda, buscando já o oficial. Eu já ingressei diretamente na carreira de oficial e logo cedo. Foi terminando o terceiro ano e já entrando para poder fazer o CFO. Mas assim, existem as duas formas de ingresso, né? Agora mesmo a gente está tendo essa possibilidade de concurso de soldado. Alguns preferem entrar pelo concurso de soldado. Na verdade, a gente está com os dois concursos com inscrição aberta. De soldado está para concluir. Então, de soldado está com inscrição aberta. O CFO também, na verdade, o concurseiro escolhe por onde ele quer ter o acesso dele na corporação. E os jovens, capitão, hoje, para poder ingressar na Polícia Militar, tem que ter algum perfil, alguma aptidão? Porque a gente sabe que existe o concurso, né? Mas tem muitos que já têm um perfil, né? Para poder ingressar isso. Na verdade, assim, a gente hoje não tem um perfil estabelecido. Hoje o critério é o seguinte: na verdade, jovem, a gente fala, aquele que tem entre 18 e 30 anos, 30 anos incompletos, né? Que são 30 anos, 11 meses e 29 dias. E que ele quer ingressar na corporação, ele vai fazer o concurso. Então, ele precisa ter o quê? O ensino médio completo, alguns requisitos de altura, né? 1,60 para homem, 1,55 para mulher, né? Não está respondendo nenhum processo, né? Ter a questão de não estar envolvido em nenhuma situação judicial. Então ele vai lá, faz o concurso. De forma bem resumida, o concurso de soldado, a gente tem cerca aí de 14 disciplinas. O CFO a gente vai ter um pouquinho mais, em torno de 17 disciplinas. Então, tanto a gente vai ter as disciplinas de conhecimentos gerais básicos da escola, como algumas disciplinas de direito, né? Então, o pessoal faz o concurso, em passando, aí ele vai para as etapas seguintes. Porque a gente tem, depois da prova teórica, a gente tem a parte de psicoteste, né? Aí vem a questão que começa a se lapidar o perfil, porque não é todo mundo que tem um psicológico. Aí que entra a pergunta dele, aí né? Entra o perfil. A sua pergunta. Primeiro é a prova, mas não basta só passar na prova. Aí depois da prova a gente vem psicoteste, depois do psicoteste vem o exame médico. Então, tem uma série de exames, tanto médico como odontológico. Depois disso, a gente tem a questão do teste físico. Aí é a hora da verdade, né? Aí é a hora da verdade. Vários processos aí, né? Aí tem o teste físico e depois do teste físico, a gente ainda tem a questão da investigação social. Que a gente vai fazer um levantamento, né? Quem é esse tal de Léo Nunes? Onde é que ele trabalha? Né? Cadê ele? Como é ele na rádio? Ele já respondeu alguma coisa? É problemática? Vai lá
pergunta ao Até achar pessoal, alguma coisa. até achar alguma coisa. E depois disso vem a etapa final, que é o curso de formação. Porque não quer dizer que você entrou no curso de formação que você vai formar. Sim. Né? Às vezes você fica pelo meio do caminho. Aí, quando se trata de soldado, a gente tem um curso de formação de 9 meses. E quando a gente fala de oficial, a gente tem um curso de formação, na verdade, de 3 anos. Dentre todas essas etapas, capitão, qual que o senhor identifica como uma das mais difíceis, né, para as pessoas que estão se ingressando agora? Eu acho que a mais difícil, diante dos relatos. Eu acho que a mais difícil, por incrível que pareça, é efetivamente passar no concurso. Passar, né? Porque hoje a gente tem muita gente querendo entrar e a gente tem uma concorrência alta. É verdade. Então, a gente também que mexe um pouquinho nessa área de preparação do concurso, a gente percebe que requer dedicação. Aquela coisa que o cara fala assim, não, eu vou pegar e vou... Tem muita gente que faz isso. Não, eu vou me inscrever, porque eu vou fazer a prova e eu vou, tipo assim, passar. Vou dar uma sorte, não acontece. Eu não conheço isso. Só se for um cara que tiver uma base de estudo muito boa para a concorrência que a gente tem hoje. Né? E os processos de anos atrás para hoje ficaram mais rigorosos, mais cuidadosos? A cada vez que passa, a gente percebe que o processo fica mais rigoroso. Por quê? Porque a gente acaba tendo um aumento de concorrência, porque mais gente vai se interessando sobre o assunto. Então, por exemplo, quando eu fiz o CFO em 1999, era uma coisa meio que assim, desconhecida. As pessoas que tinham contato ali, algum parente policial, tinham contato, já era concorrido. Na minha época, eu já tinha uma concorrência de 40-1. Mas, por incrível que pareça, poucas pessoas ainda sabiam o que era. Hoje em dia, a gente tem concorrência de 580, 600-1. Na verdade, quando a gente fala de CFO, o concurso que está aberto agora, o curso de formação de oficiais, a gente está falando de uma concorrência muito maior do que a medicina. Verdade, então, o pessoal pensa que medicina é concorrido, né? Aí tem gente que até brinca assim, eu passei em medicina. Aí o cara fala assim, eu passei no CFO. Né? Então, a concorrência é muito mais alta. E por que, assim, tanto interesse? Porque você já começa a ter uma estabilidade desde já. Então, por exemplo, o aluno do curso de formação de soldado, ele já entra com uma bolsa de formação. Então, ele vai fazer os 9 meses de curso, já recebendo ali pelo menos um salário mínimo. Entendi. Entendeu? Entendi, sim. O aluno do curso de formação de oficiais, ele já entra no curso recebendo uma bolsa, por exemplo, de 30% do salário de tenente. Então, no primeiro ano ele já vai receber R$2.000 e poucos. No segundo ano ele já está recebendo quase R$3.000. Entendi. Né? Então, é assim, uma das poucas profissões que você recebe para estudar. Entendi, sim, verdade. Além de ter a questão de alimentação, de ter o auxílio transporte, ter o auxílio fardamento. Então, tem uma série de coisas que são interessantes. De ter a bagagem, de ter o ego para dizer, não, se apresentar na comunidade, não sei o que, eu sou policial. Isso. Entendeu? Já. Falando em comunidade, falando em apresentação, o aluno passou, está apto a exercer a profissão. E aí, o que a gente quer saber é o seguinte, qual a função da polícia hoje dentro da comunidade, capitão? Na verdade, eu acho que a polícia hoje ela faz a segurança pública de forma ostensiva, mas a gente percebe que é uma função muito maior do que só a questão de você monitorar a questão de índices de criminalidade e de não permitir que os crimes aconteçam, né? Acho que a polícia lá tem uma função muito mais ampla. Então, bora lá. Quando a gente fala da função básica direta da polícia militar, é o que está lá na Constituição, no artigo 144, fazer policiamento ostensivo. Então, qual é o objetivo da polícia militar? Aparecer. Eu tenho que aparecer. Por isso que eu uso farda, por isso que nossos policiais usam farda, por isso que a gente usa a giroflex. Inclusive, que farda bonita. Obrigado. Trocou recentemente. Gostou? Saímos... Tá gostei, show de bola, gostei. Os acessórios pretos eu acho que deram um destaque bom. Acho que a escolha foi acertada. Também é bem trocou de azul para bege, marrom, né? Voltamos pro marrom, ficou legal. Bonito. Então, assim, nossa função é aparecer. Por isso que a gente usa farda, por isso que a gente usa giroflex, luzes, né? Por isso que a gente usa sirene, porque eu preciso dizer, eu tô aqui. Cheguei na frente, Por quê? Quando a polícia militar aparece, consequentemente, ela inibe a criminalidade. É só a presença, não necessariamente a ação, mas só a presença da polícia já começa a inibição, né? Exatamente. Diferente da Polícia Civil. A Polícia Civil ela tem um caráter mais investigativo, então ela começa a atuar quando o crime já aconteceu. Em tese, se o crime aconteceu,
Aí já porque cabe... teve, em tese, alguma falha de policiamento ostensivo. Então, qual é o meu objetivo? É ter uma pessoa, por exemplo, policiando a feira, para que você não vá comprar seu mamão e sua maçã e alguém cometa um roubo ou subtrai alguma coisa sua, cometa um furto, certo? Então, essa é a função da Polícia Militar de forma ostensiva. Então, por isso a gente tem as viaturas que são distribuídas em todos os municípios e a gente vai montando as operações de policiamento. A gente tem tanto o policiamento ordinário, que é o nosso dia a dia, como o policiamento de eventos mais elaborados, como o show, a questão de eleição. Agora mesmo a gente vai ter carnaval aí, por exemplo, de Rio de Contas, né? Então já envolve uma logística maior. Essa é a nossa função base. Qual é a nossa função indireta? A Polícia Militar, de um tempo para cá, ela percebeu que ela tem uma função social muito grande, né? Então ela começa a fazer esse trabalho de aproximação com a comunidade. Porque antes era assim, você lá e eu aqui no meu quartel fechado, né? E de preferência com muros altos. Todo mundo passava e falava, meu Deus do céu, Deus me livre, entrar aí. Né? Chega num ponto que a Polícia Militar, ela começa uma campanha, uma política de polícia comunitária, uma política de quartéis abertos, e ela começa a entender o seguinte, poxa, eu preciso me aproximar da comunidade. Como é que eu vou conseguir fazer a sua segurança se eu não converso contigo? Verdade. Se eu não sei qual é a sua demanda. Entender necessariamente quais as demandas, né? Eu preciso falar, pô, Léo, como é que está seu bairro? O que é que acontece? Qual é a dificuldade que está tendo? O que é que você precisa enquanto polícia militar? Você tem que me dizer, ó, eu estou indo para o ponto de ônibus de manhã e estou me sentindo inseguro. Entendeu? Então precisa ter esse feedback. Então começa essa parte de aproximação e aí começam alguns projetos interessantes. Começa, por exemplo, o PROERD, que a gente executa aqui em Livramento, que é o Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violências. Então a gente pega a criança que está nessa fase aí de 10, 11 anos e a gente começa a fazer um trabalho com ela onde ela se compromete a ficar longe das drogas e ela começa a entender os tipos de violências que existem, como ela pode se afastar disso, prevenir isso. Então só, por exemplo, esse ano a gente está formando 660 alunos aqui em Livramento e região. Então são 660 sementes plantadas. Com certeza. A gente consegue chegar no aluno quando ele ainda está em fase escolar e a gente consegue que ele reproduza esse conhecimento, que ele leve esse conhecimento para a casa dele, para a comunidade dele, para os outros colegas, né? Então, assim, a gente começa a fazer essa campanha de aproximação também através de desfiles, né? Conversando com as pessoas na rua. O próprio colégio militar, eu sou fruto de um colégio militar. Isso é um trabalho social realizado pela Polícia Militar. Isso aqui que a gente está fazendo é levar informação para a população sobre Polícia Militar. Então, a gente faz tanto a questão da rotina ordinária de policiamento ostensivo, como a necessidade de policiamento de eventos especiais, né? E a gente faz também essa parte de acompanhamento social, digamos assim, campanhas, né, de recolhimento de alimentos, visitas às unidades. Lá no quartel a gente tem um projeto de capoeira com mestre pré-A, com as crianças lá, o projeto Resgata Jovens, né? Lá as crianças do Benito Gama, que estão lá nos quartéis, inclusive as mães estão lá acompanhando, é um trabalho bem legal. Então a gente percebeu que nossa função não era só criminalidade. A gente percebeu que a gente prevenindo a criminalidade, a gente também faz policiamento. Com certeza. É bem amplo isso, né? Com certeza, sim. Mas se eu consigo plantar uma semente numa criança aqui, essa criança amanhã ela não vai mexer com drogas, ela não vai virar um adulto problemático e ela não vai trazer dificuldade para a Polícia Militar. Ela vai ajudar a Polícia Militar. O senhor falando aí do Colégio Militar, ele tem ganhado muita visibilidade, né, nos últimos anos. Isso. Eu em Conquista mesmo lá, já foi considerado um dos melhores colégios da Bahia, né? Não só como militar, mas colégio em geral do estado. Mas o senhor acha que essa possibilidade de chegar essas escolas para outros municípios menores possa surgir? Possibilidade real, inclusive a gente trabalha com a hipótese aqui para Livramento. Porque assim, o que é que acontece? O Estado, o comandante-geral, ele teve uma ideia muito boa. Qual era a dificuldade que a gente tinha com o Colégio da Polícia Militar? Fazer com que ele chegasse em vários municípios, porque a gente requer uma demanda de efetivo. Então é uma coisa que é trabalhosa de ser feita. Você precisa de efetivo, você precisa de acompanhamento, né? Porque assim, na verdade, a parte pedagógica da escola, ela permanece. Então você tem os professores, não muda nada. Os professores são os mesmos, os diretores são os mesmos, está tudo lá.
Agora você entra com os policiais militares fazendo a parte de disciplina. Então, assim, na minha época só existia um, que era em Salvador, que foi o que eu estudei. Depois saiu uma lei que aprovou alguns colégios no interior. Aí surge em 2006 alguns colégios, por exemplo, como o de Vitória da Conquista, o de Feira de Santana, de Juazeiro, Teixeira de Freitas, etc. E depois começa agora, recentemente, mais ou menos de 2 anos para cá, o que a gente chama de gestão compartilhada. Que é o quê? É você pegar uma escola do município, certo? Que é mantida pelo município, e nesse colégio a gente colocar a polícia militar presente nele, através de que policiais? De policiais que já foram para a reserva remunerada. Então você pega aquele policial que já estava aposentado, convoca ele e diz, a gente queria que você assumisse, porque o colégio passa a ter 2 direções, né, uma pedagógica e outra militar. Sim. A gente gostaria que você assumisse a função da direção militar juntamente com outros militares da reserva. Então você começa a ter um colégio municipal com acompanhamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Brumado, a gente tem em Itapetinga, em Vitória da Conquista a gente tem uma creche que funciona dessa forma. Então, esse é um dos objetivos que a gente consiga trazer isso para Livramento. Entendi. O senhor tocou num ponto bem estratégico aí, capitão. O PROERD, literalmente estratégico, né? Porque é onde aparentemente está surgindo vários pontos positivos através do PROERD, né? E aí eu queria saber do senhor qual os critérios que são usados para as crianças, para os jovens, necessariamente, fazer parte do PROERD. O PROERD, na verdade, ele pode ser aplicado para as séries iniciais, porque a gente chama de ensino fundamental 1. Né? Na verdade, ele é um programa surgido na Polícia Militar de Minas Gerais, que ele acabou sendo replicado em vários estados brasileiros e é um sucesso. Né? E assim, qual é o critério utilizado? A gente faz uma parceria com o colégio a princípio, ele demonstra interesse de ter uma turma de PROERD. Então, a gente tem os instrutores formados. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o subtenente Souza, é um dos que fazem aula do PROERD. A gente tem o soldado Borba. E, recentemente, a gente fez uma formação também em Vitória da Conquista do tenente Cláudio. Né? Então, são os 3 policiais que a gente tem aqui. Então, é feita uma divisão de turmas. Cada policial fica responsável por determinadas turmas das escolas. E a gente opta, inicialmente, por fazer com os alunos do 6º ano, os alunos do 5º ano. Né? Que é aquele aluno ali que está entre 10 e 13 anos, é uma idade que a gente consegue fazer o processo de forma interessante. Ainda falando sobre essa questão social, o senhor tocou em outro ponto também, o esporte, né? Necessariamente hoje a capoeira está acontecendo, né? Na 46ª. Eu queria saber do senhor também quais são os critérios que são adotados para o aluno, né? Acho que tem que ser aluno, para o aluno Sim. necessariamente fazer parte dessa parte aí social que acontece na 46ª. O projeto acontece através do mestre Preá, ele que está à frente do projeto. A 46ª ela entra na condição de dar um mínimo de estrutura para que o projeto aconteça. Então a gente fornece uma sala, né? A gente fornece o tatame, a gente já tinha uma sala de lutas na unidade, então a gente forneceu para que eles utilizassem, e a gente ajuda com parcerias mínimas, com questão de patrocínio, até para que a gente consiga montar uma estrutura lá para os meninos. Então, assim, os critérios do projeto, na verdade, são adotados pelo professor, mas pelo que eu já conversei com ele por alto, ele é bem rigoroso nesse sentido, então ele exige que o aluno esteja matriculado, ele tem toda a questão de comportamento, né? E ele, quando ele percebe que tem alguma criança que está no bairro, que está tendo alguma dificuldade, ele já puxa para o projeto. Então, assim, a gente costuma ver coisas mínimas, a questão da alimentação dos meninos, né? Um lanchezinho, uma coisa ali, a compra de equipamentos, sempre é uma coisa que tem funcionado bastante. E quando o senhor fala que a polícia hoje vem buscando, né? Tá mais próximo da comunidade, a gente vê vários exemplos, porque muito na televisão, né? No nosso município, que é menor, é difícil, mas policiais ajudando a mulheres parir, né? Sim, verdade. Tirar neném, né? Policiais, às vezes, indo para desengasgar crianças. Você vê isso muito em reportagem passando na televisão, isso tudo feito por policiais que estão ali a trabalho, né? Com os policiais militares. Então, isso faz com que a comunidade se aproxime muito dos policiais, né, da corporação ali, não fique só muito com aquele olhar polícia e bandido, né, mas sim ali um apoio que você pode ter em várias questões aí, né? Às vezes a gente recebe convite para participar de festa de criança,
A criança é apaixonada pela polícia militar, a mãe liga para o quartel e fala, ô comandante, pelo amor de Deus, meu filho é apaixonado pela polícia militar, eu vou fazer um bolinho aqui, ó, chama a viatura para ir lá no dia, a gente vai lá e bate parabéns e tal, e você vê um menino radiante assim, né? E eu acho que é isso que você falou, né, do parto, da questão do apoio às pessoas, isso, na verdade, sempre existiu. Eu trabalhei muito tempo, assim, 3 anos e meio, nessa parte de atendimento, e o que chega de ligações nesse sentido, de apoio, de necessidade, porque o que a gente percebe é o seguinte, dos órgãos do Estado. O Estado a gente fala de uma forma geral, a gestão pública, tanto federal, como estadual, como municipal. Normalmente o primeiro órgão que você vai ter contato é com a Polícia Militar. Na hora do desespero, verdade. Primeira coisa que você pensa. Como a gente diz na corporação, quando toca o barata voa. aí é aquele momento em que acontece a adição de profissões, né? Polícia Militar mais o que precisar naquele momento. Mas aí às vezes você é psicólogo, às vezes é padre, às vezes é conselheiro, é tudo. Então assim, quando dá o barata voa, que é a hora do desespero, a primeira coisa que liga é a Polícia Militar. Inclusive, a maioria das ligações que a gente atende, a gente tem que, inclusive, acalmar a pessoa e dizer, isso não é uma demanda de Polícia Militar, por exemplo, isso é uma demanda de Polícia Civil. Mas na hora do desespero, a pessoa liga para a polícia. Então, se a pessoa está com a criança engasgada, ela está desesperada e está no carro, vou para onde? Ela passa no quartel, ela entra. É verdade, com certeza. Ela entra. Ela pode até, ela fala assim, eu estou querendo ir para o hospital, né? Quando chegou, ela lembra, o comando está aqui, entra no comando. Entrou. Não é isso? Então, a gente sabe que a gente tem essa função e graças a Deus, estamos com a visão ampla de cada vez mais aumentar essa demanda. E isso você pode fazer através de parcerias, né, com vários órgãos. A gente tem uma parceria boa com a Prefeitura Municipal que auxilia a gente nessa questão do PROERD. Já estamos em negociação essa questão do colégio de gestão compartilhada. Temos uma parceria boa com o Judiciário, com o Ministério Público, né? A sociedade civil organizada de uma forma geral, maçonaria, né? O projeto Convida 20. Então agora no final do ano mesmo, a gente faz a campanha do Natal Solidário, então tem a parceria do Convida Vide com a irmã, eu esqueci o nome da irmã. Irmã Regina, né? Irmã Regina, pronto. Irmã, desculpe, viu, irmã Regina? Eu esqueci o nome da senhora, mas sei que todo mundo conhece. Aquela mensagem de paz ambulante, né? Exatamente. Então, esse é o processo. A gente sempre vai estar empenhado no sentido de fazer essa coisa acontecer. E para estar apto a atender todas as demandas em que o senhor já citou até o momento, tem todo um processo. E aí, voltando um pouquinho ao nosso bate-papo, dentre todas essas etapas, você tem que, primeiramente, conseguir se ingressar, né? Passar no concurso e se encontrar dentro da profissão também, né? Exatamente. Agora, isso que você... Aí você tocou num ponto interessante. Muitas pessoas deixam de entrar na Polícia Militar por conta disso. Porque o cara pensa assim, se eu ingressar na Polícia Militar, a única função que eu tenho é estar na área fazendo policiamento e trabalhar em viatura. Então, vou dar um exemplo. Hoje, talvez, você pense assim, não tenho muito o que fazer na Polícia Militar, eu sou um cara que gosta de rádio, que gosta de mídia e tal. Hipoteticamente. Sim. E se eu te disser que hoje na Polícia Militar você tem possibilidade de trabalhar com mídias sociais? É mesmo? Não sabia, não. É porque então, a visão exemplo, que a gente tem aqui de fora é essa, né? De entrar numa viatura e, né, fazer as situações. Perfeito. Mas até para a gente desmistificar isso. Então, por exemplo, você já viu o Instagram da Quadra CPM, né? A gente tem policiais que estão por trás daquele trabalho. Então, eu tenho policiais que hoje fazem essa parte de comunicação social, né? Eu tenho policiais que fazem essa parte também assim, de comunicação social no sentido de informar a mídia as ações que acontecem, como foi que aconteceu, quais são as ações que a gente está fazendo, de manter informado. Então, hoje, um quartel, uma unidade de polícia militar, ele funciona como qualquer repartição pública. Então, eu tenho que ter um almoxerifado, eu tenho que ter um setor de recursos humanos, eu tenho que ter um setor financeiro, um setor de planejamento, eu tenho que ter uma corregedoria. Então, eu tenho policiais hoje que trabalham com recursos humanos, eu tenho policiais que trabalham fazendo compra e venda de material, né? Soldado Isaac, que tá aqui com a gente no estúdio, fazendo a minha segurança.
ele hoje, por exemplo, trabalha com essa parte de serviço de transporte e material. Então, ele cuida dessa parte de abastecimento de viaturas, porque assim é complexo. Sim. As viaturas têm combustível, estão abastecidas, tem pneu, quem é que faz a manutenção, qual é a quilometragem, tem óleo, não tem, o farol está quebrado, não está. Tem que ter alguém para cuidar disso. A cada troca de, um exemplo de serviço, existe uma inspeção em cada veículo? Existe um checklist. Um checklist, né? Um checklist. A guarnição que sai, passa para a guarnição que entra. Entendi. E aí ele precisa conferir, porque se tem alguma coisa quebrada, eu vou cobrar de quem está na mão, né? Tem que literalmente ter bala na agulha, né? Eu vou cobrar. Então, por exemplo, você saiu aqui do estúdio, você faz seu checklist, tô entregando tudo direitinho aqui, para o próximo que vai chegar para o serviço. Então, observa se tem alguma coisa na viatura, se não tem, faz todos os registros. A atividade de policiamento tem que ser tudo bem registrado, tem que estar tudo discriminado, né? Tudo explicado, as ocorrências que aconteceram, tudo direitinho. Então, assim, cada um tem sua função, mas hoje, por exemplo, na Polícia Militar, a gente tem policiais que trabalham em banda de música. Então, em Vitória da Conquista mesmo, a gente tem no batalhão de ensino e instrução, a gente tem os policiais que trabalham nessa parte de banda de música. Então, assim, eu costumo dizer que hoje na polícia, cada um acha o seu espaço. Entendi. O cara que gosta de operações especiais de BOP, ele vai ter operações especiais dele. O cara que quer pilotar aeronave, ele vai fazer o curso dele de piloto de helicóptero ou de piloto de avião. O cara que gosta de trabalhar com ensino, ele vai ter uma unidade de ensino. O cara que gosta de trabalhar com turismo, ele tem um batalhão turístico. Eu gosto de proteção ambiental. Poxa, tem uma CIPA, uma Companhia Independente de Proteção Ambiental. A gente tem a CAES que faz a parte de policiamento especializado. Eu gosto de moto, eu gosto de barco. E por incrível que pareça, eu não conheço uma profissão tão eclética. É verdade, é vasta, muito, né? E que muita gente não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Então, às vezes, a mulher fala assim, mas eu tenho medo de arma. Aí eu digo, entra na Polícia Militar, que você vai ver que você não tem esse medo de arma todo assim, e você vai se achar na corporação. Né? Então, eu não conheço hoje nenhum policial que diga assim, eu não me achei na polícia. Não, o cara pode até evitar entrar, mas uma vez que ele entrou, ele acha. Vai ter uma coisa perdida, né? Então, quando você conversa com o policial, ele fala, geralmente eu gosto disso aqui, dessa atividade e tal. No começo, não. Logo no começo, ele vai ter que se adaptar àquele serviço que é posto, né? Mas depois vai passando o tempo, cada um vai chegando. É igual quando a gente termina o ensino médio ali, tá para entrar na faculdade. Qualquer trabalho é trabalho, meu Deus. Verdade. Né? Guerra é guerra. Guerra você tem que botar o real no bolso. O que aparecer, você pega. Verdade. Ou apareceu um muro para levantar e você, programa extra, eu vou. Quanto? Já foi? Que dia? Aí você vai, rapaz, isso aqui não é bom, não. Isso aqui não é bom. Até que você chega e fala, eu gosto de mídia aqui, vou fazer um programa. Você vai para sua área. Pronto. Começa desse jeito, né? Começa ali no vexame, todo mundo fazendo, mas depois vai cada um no seu quadrado. No seu nicho. A coisa funciona. Né? Capitão, e agora falando mesmo de segurança pública mesmo, mais especificamente para nossa cidade, trabalho ostensivo. A gente sabe que Livramento é uma cidade de 40 e poucos mil habitantes, mas que é uma cidade tranquila, né? Até onde nós, como cidadãos comuns... Aos nossos olhos. Aos nossos olhos, a gente sabe, né? Cidade de Livramento. Mas acredito eu que deva ter aí cidades também menores do tamanho de Livramento, mas sim, mas falando que como Livramento é uma cidade pequena, mas que não deixa de ter as suas ocorrências, né? Claro, dependendo do tamanho da cidade vai ter. Mas acredito eu que também deve ter aí cidades do porte de Livramento que tem muito mais ocorrências do que Livramento, né? Isso, eu não sei, é difícil entender isso, mas assim, a gente vê muita violência mais em cidades grandes. Mas o que para Livramento hoje, o que faz a cidade estar assim realmente mais tranquilo, o cuidado que os policiais vêm tendo? Eu acho que tem dois fatores aí. Primeiro, eu acho que a população de Livramento, de fato, ela é diferenciada, certo? Isso aí a gente tem que, digamos assim, admitir. Eu acho que a população de Livramento, de uma forma geral, ela tem uma postura mais pacata. Aí vem a vírgula agora. Porém, contudo, todavia, né? As conjunções adversativas,
A gente observa o seguinte, a gente procura trabalhar de uma forma muito preventiva. Entendi. Então, lembra que eu falei que minha função é aparecer? Então, assim, eu não posso deixar a coisa acontecer para que eu trabalhe de forma repressiva. Sim. Então, qual é a postura que eu tomei aqui desde o início do comando? É muito melhor que eu impeça que o crime aconteça do que eu ter que correr para pegar quem cometeu o crime. Entendi. Certo? Então, eu acho que vocês já perceberam que uma política nossa é estar constantemente fazendo operações. Então, a gente passa a ter uma presença de policiamento mais maciça na cidade, né? Então, as vias com maiores movimentações e até mesmo em alguns bairros que não tem tanto movimento, mas em horários específicos a gente está lá presente fazendo um ponto base. A gente realiza também uma grande quantidade de abordagem de pessoas e veículos. Então, eu costumo dizer no meu comando que todo dia é dia de blitz. Então, a gente tem uma operação de intensificação aqui, que a gente costuma dizer que ela é eterna. Então, inclusive, a gente cobra bastante isso dos policiais para que a gente tenha essa questão, inclusive, que seja registrada em relatório de serviço. Então, a gente faz esse acompanhamento justamente para que a gente consiga, digamos assim, policiar de uma maneira que esse crime não tenha um aumento. E assim a gente permanece com a cidade tranquila. Talvez seja um pouco indiscreto perguntar isso, mas quais é assim, os carros-chefes mais de denúncias que é chegado hoje para o batalhão? Hoje a gente tem muito essa questão de Lei Maria da Penha. No final de semana é uma coisa que acomete muito a questão de Lei Maria da Penha, e às vezes a gente tem ainda de carro-chefe essa questão de perturbação de sossego. Sim. É uma coisa que o pessoal liga muito para a Polícia Militar, para que a gente possa ver. Fora isso, algumas questões de brigas, de lesões corporais, que acabam tendo uma grande incidência também. Mas Maria da Penha, principalmente nos finais de semana, e perturbação de sossego, acabam sendo os carros-chefes de ocorrências policiais. Tem bastante mesmo. Capitão, agora chegando mais para o final do nosso bate-papo, a gente está aproximando aí, né, do final do ano, os festejos, Natal, Réveillon, a corporação, o senhor especificamente, como está à frente do comando, já começa aí a se programar, né, se organizando aí para poder ter esse cuidado aí de não haver maiores ocorrências, né? Como vocês estão dirigindo isso aí? Nós sempre realizamos as operações de final de ano. Então, ano passado, a gente fez uma intensificação muito forte de policiamento no final do ano, porque a gente sabe que acabam vindo pessoas, né, de outras cidades menores, né, e até da zona rural para fazer compras no comércio. Então, assim, nós procuramos intensificar esse policiamento, né, e ficar atento a essa questão de pequenos furtos. Mas assim, no ano passado mesmo a gente fez uma intensificação muito boa e praticamente não registramos ocorrência nesse período de final do ano. Então, eu acho que o objetivo é fazer com que a população possa realizar suas compras de final de ano, possa curtir seus festejos, né? A gente sabe que tem essa questão também de férias de faculdade, sim, férias de escola. Então, tem muito estudante que está estudando nos grandes centros, né? Vitória da Conquista, vem para Livramento. Então, a gente faz esse monitoramento, a gente sabe que tem esse movimento, percebe que vai ter uma circulação maior de dinheiro, então a gente faz esse estudo. Então, a gente percebe quando sai ali, por exemplo, das 13º dos velhinhos, dos aposentados, então tem aquele pessoal que está mais ali fazendo mais filas, né, na porta das lotéricas, dos bancos. Acontece. Então a gente está ali atento, né? E assim a gente faz um trabalho também de investigação e de levantamento. Então a gente percebe também que temos alguns criminosos que são oportunistas, que saem de outras cidades, né, e vêm para Livramento para poder praticar pequenos delitos, principalmente ali no comércio. Sendo que já são algumas figuras conhecidas, a gente já tem conhecimento de quem são, e a gente já faz esse monitoramento. E aí, quando eles percebem que estão sendo monitorados, que eles percebem ali que já estão sendo flagrados, eles simplesmente já retornam para as cidades de origem e deixam nossa cidade aqui em paz. Esse é o objetivo. E aqui, como Livramento, a gente sabe que a zona rural é bem extensa, né? Sei que tem muitos municípios, mas a gente falando aqui de Livramento, a zona rural ela é bem extensa. O suporte com a polícia para a zona rural também é bem efetivo ali, né? É bem presente, né, na verdade. Quando
Ao chegar aqui em Livramento, a gente tinha um pouco essa dificuldade. A gente conseguia fazer o policiamento de Livramento e dos outros municípios, mas a gente tinha uma certa dificuldade, um certo déficit nessa questão da zona rural, né? Até que, finalmente, nós conseguimos implantar a patrulha rural. Então, em conversa com o Comando Geral, através de envio de relatórios, através de parceria com a Prefeitura também, que tem nos ajudado nesse sentido. Então, nós conseguimos mais 2 viaturas para a unidade, conseguimos mais motos para a unidade também. E isso permite com que hoje a gente policie de forma satisfatória todos os municípios de abrangência da 46ª, né? A gente tem ainda as viaturas na cidade de Livramento e que a gente faça também o policiamento da zona rural. Então, a gente consegue fazer Iguatemi, Recife, Itanagé, São Timóteo, né? Além de todos os distritos, né? Aquela parte ali que está envolvida, que está próxima, a gente tem viaturas específicas para fazer essa parte também. Então, hoje a gente consegue dar esse suporte à comunidade rural, né? Que é uma comunidade bem interessante. A gente parar com a viatura, bater um papo e... eu tava dando umas voltas na rural. Convida para entrar, eu parei uma galinha caipira. Porque cada canto que eu chegava era uma leitora, não sei o quê. Aí engordando uns 5 quilos nessa brincadeira. Eu digo, rapaz... E aí, mas assim, brincadeira à parte, é uma coisa que a gente se preocupa. Sim. Né? A gente tem que dar esse suporte ao pessoal da zona rural, mas hoje a gente tem uma viatura, com a equipe treinada, com os policiais aptos para esse tipo de serviço, né? Porque é um serviço diferente, é uma coisa diferenciada, é uma população mais, digamos assim, mais simples, né? Mais humilde, né? Com a natureza mais tranquila, e a gente faz essa aproximação também. Ô capitão, falando em viatura, equipe treinada, qual foi a situação em que o senhor já se viu para dizer, agora é tudo ou nada, eu tenho que colocar tudo que eu estudei em prática, senão o bicho vai pegar pro meu lado? Ô Léo, ocorrência envolvendo resgate é sempre complicado. Entendi. A ocorrência que você chega no local e você tem muitas vezes o que a gente chama de perpetrador, né? Que é a situação daquela pessoa que está com a vítima, né? E muitas vezes com a arma ou com a faca, né? E essa pessoa, às vezes, ela está descontrolada ou porque ela tem algum problema, alguma doença mental, ou porque ela fez uso de algum medicamento, né? Ou alguma droga ilícita, não se sabe, mas que ela está extremamente agitada. Ali é uma ocorrência que você tem que ter muito tato. É porque você não sabe nunca o que pode acontecer ali, né? É imprevisível, né? Pode o que vai acontecer. E tanto pode ser um desfecho que todo mundo saia batendo palma, como pode ser um desfecho trágico. Entendi. Né? Então a gente já se deparou com algumas ocorrências dessas, algumas, né? A gente tem a possibilidade de resolver na conversa, outras são mais complexas e a gente necessita de um apoio de tropa especializada, né? Isso falando de ocorrências na cidade de Vitória da Conquista, mas graças a Deus, dessas demandas que a gente teve, a gente conseguiu solucionar. Mas são casos assim mais complicados, principalmente quando tem essa questão passional. Capitão, estamos chegando no nosso final aqui do nosso bate-papo. Foi um prazer aqui, enorme, receber o senhor aqui nessa conversa esclarecedor para a comunidade em geral, né? E é isso. Gostaria de deixar uma palavrinha aí para finalizar. Aí para a população. Eu que agradeço o convite, né? Acho que o bate-papo foi muito interessante, até para a gente desmistificar um pouco, né? Verdade, com certeza. Da Polícia Militar. E assim, como palavra final, eu deixo assim meus agradecimentos tanto a vocês pelo convite de participar do programa, como a população de Livramento que abraçou esse projeto. A gente está aqui no comando há pouco mais de um ano e a gente tem recebido esse feedback positivo, né? Acho que o pessoal tem acreditado no nosso trabalho, acho que me deu esse voto de confiança. É uma responsabilidade grande, né, de conduzir uma região gigante. É uma região muito boa, apesar de estar acostumado em Vitória da Conquista com clima frio, mas eu acho que eu me encontrei aqui na região, já conheci boas pessoas, já fiz grandes amigos e dizer assim, a população que o nosso objetivo vai ser sempre trabalhar pelo melhor da comunidade. Então, esperem desse comandante que a gente continue tendo intensificações de policiamento, esperem uma questão de uma demanda de operação de final de ano, e a gente sempre costuma dizer que o nosso quartel está de portas abertas, né? Então, chega lá, conversa com a gente, leva sua demanda, porque o que a gente não quer é o cidadão sofrendo, o cidadão coagido, né?
sendo ameaçado. A gente quer que todo mundo viva em paz, para que a gente tenha um final de ano, né, e uma vida de forma tranquila. Show de bola. Com certeza. Capitão, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor na oportunidade. Quero lhe parabenizar mais uma vez pelo plano de trabalho que o senhor trouxe aqui para Livramento. Graças a Deus está dando tudo certo, né? A gente deseja boa sorte, as portas estão abertas. Assim que o senhor querer voltar, sinta-se à vontade, porque a casa não é minha nem de Marcelo. É, a casa todos nós. é nossa. Eu que agradeço. Muito obrigado, e sempre precisarem, certo, da 46ª CIPM, desse comandante, a gente está à disposição. Um grande abraço e contem sempre conosco. É isso aí, galera. Estamos chegando no final do nosso podcast. Um bate-papo aqui com o Capitão Wagner. E para você que quer assistir logo mais no nosso canal aí, nossas redes sociais, Podmídia Podcast no YouTube, no Instagram, @Podmídia. E estamos sempre por lá, né, não é? Com certeza. Segue a gente lá. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e muito em breve estaremos de volta. E não esquece que, temos espaço para os patrocinadores aí que querem divulgar suas marcas. Viu? Ajuda nós aí. Viu? Tamo aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.